Bom, primeiro eu quero esclarecer que esse tema, né, abordagens e proposições da educação escolar, teve uma repercussão muito grande a partir do post que eu coloquei, não é, da série Não Confunda, né, que deverá prosseguir. Eu esperava uma repercussão, mas não tanta. Muita gente pediu a live, então eu não pretendia fazer muitas lives. Eu acho que estava vindo uma saturação disso, um excesso. Mas, enfim, né, vamos lá. Mas não é uma aula, tá certo? Não vou dar aula, vou ficar aqui expondo, tal proposição é assim, tal abordagem é assim, né? Não é aula, né? É uma live, é mais uma conversa que eu pretendo falar um pouco e a gente vai debatendo durante e após a minha fala. Certo? Então não é uma aula, não vou esclarecer tudo aqui, é impossível, né? Nem esse é o objetivo. O texto que eu indiquei também não é para a gente discutir exatamente o texto, né? O texto foi um aquecimento, né? Uma introdução ao tema. Embora ele tenha uma riqueza de dados, né, e um certo ineditismo, apesar do texto já ter quase 10 anos, porque entrevistei vários autores das proposições. Bom, eu queria mostrar para vocês Eu ia mostrar para vocês um slide. Por quê? Porque a figura que tem lá no texto, né, das proposições se deslocando, né, num campo em direção à noção de cultura, ela foi um pouco modificada, né? Eu modifiquei um pouco. Naquela figura que está no artigo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Você tem ali o que eu chamei de proposição sociológico-sistêmica e antropológico-cultural, né? No caso a minha e a do professor Josimar. Eu chamei como proposições. E já na minha postagem, na segunda-feira, elas, por coerência, seriam abordagens e não proposições. Né? Porque elas são mais gerais. Né? Elas são um modo de abordar um certo assunto. Então eu já mudei algumas coisas, mudei algumas concepções, exatamente dentro da ideia de que o conhecimento ele é dinâmico, ele não é estático. Então eu dizia, o conhecimento não é estático, né? Ele se movimenta. Né? Os autores das proposições se movimentam, avançam, dialogam entre si, publicam novas coisas, estudam outras coisas. Então, isto se reflete no próprio campo. Então, essa é a distinção que eu fiz no texto entre a abordagem, tal como foi popularizado na literatura, e consolidado principalmente por meio de livros e artigos que se tornaram muito presentes nos concursos públicos. Então, outra percepção de concurso público não é um detalhe. Os concursos públicos têm consolidado certas concepções. Por isso, aliás, atenção, né? Atenção, quem for prestar concurso público, né, e está assistindo aqui, for prestar concurso público, não necessariamente vai colocar como resposta certa lá, ou considerar certo ou errado o que eu estou falando aqui, tá certo? Você siga a bibliografia que está no concurso. A ideia das abordagens como algo estático continua sendo recusada, ou seja, não é assim. O João Freire foi lá, botou sua proposição construtivista numa gavetinha, o Gotani foi lá, colocou na desenvolvimentista, e o professor vai lá e abre a gavetinha, como se fosse um freezer, e tira a proposição para aplicar na sua aula. Né? Não, é mais eles não estão em umas gavetas, isso é mais um campo dinâmico, onde os autores e proposições se movimentam. Proposições, por isso que eu prefiro chamar de proposições.
Ou seja, o que é pró? Pró é a favor de, né? Eu sou pró alguma coisa, eu sou pró distanciamento social, né? Para pegar uma coisa do momento. Então eu sou a favor de uma certa posição didática pedagógica. E são projetos. O que é projeto? Pró, a favor também, né? Vejam, mesmo radical. E jeto, do latim jacto, né? Lançar à frente. Por exemplo, daí vem o termo a jato, avião a jato, né? Embora a turbina jogue o ar para trás, o avião é lançado à frente. Isso é um projeto. Um projeto não é uma coisa que existe. Projeto é algo que eu projeto para o futuro, né? Então são projetos. Então essas proposições estão sempre em movimento. E a gente identifica, né, analisando historicamente aí desde a década de 80, um deslocamento, primeiro em relação à noção de cultura, depois em direção à noção, mais recentemente, em direção à noção de linguagem e a sua contrapartida, que é a comunicação. Né? Linguagem, comunicação e cultura funcionam como coisas interligadas, porque a cultura só funciona como cultura porque ela é comunicativa. E uma das funções da linguagem, embora não a única, é a comunicação. Então eu apresento aqui nesse slide mais recente, que inclusive é parte do conteúdo do curso, né, do curso online, que eu já estou oferecendo desde o ano passado, há mais de um ano, né, por convite e esforço dos meus amigos, né, da professor Elton lá e professor e Guilherme lá de Rondônia. Então não é uma coisa oportunista, não, é porque o curso já estava aí oferecido, né, e continua sendo oferecido. E eu preparei esse slide para ele, para esse curso, mas é o que eu já tenho falado há algum tempo. Então, para mim, as proposições, que tem uma proposição e não apenas uma abordagem, né, são essas que estão aqui no slide. E a crítica emancipatória foi a que mais se aproximou das noções de linguagem e comunicação. Foi o Eleanor Kuhn, já lá na década de 90. Só que ele não desenvolveu isso, ele não aprofundou. Não a proposição semiótica, que poderiam chamar também de semiótica ou comunicacional, que seriam quase sinônimos, é onde se avançou mais, exatamente o que está proposto aqui nesse livro. Porque aí a gente entra na semiótica, que é a ciência da linguagem, né? E vê o movimento, né? Ou que a gente chama lá de situações de movimento, como um ambiente comunicativo entre os aprendentes, que a gente chama os alunos e alunas de aprendentes, e entre os aprendentes do professor, e entre todos e o meio, né? O meio natural e cultural. Então é essa, quer dizer, né? Isso está em movimento. Tá? Então, e fica muito claro aqui no depoimento dos autores das próprias proposições, que elas são datadas, né? Quase todos eles dizem, olha, serviu a um momento, hoje não é mais suficiente. Mas me parece que enquanto uma comunidade nós não estamos avançando, né? Nós estamos avançando de um modo assim, pontual, aqui e ali, um grupo aqui, outro ali, uns aqui, outro ali, né? Aliás, há avanços interessantíssimos, depois a gente tenta falar um pouco sobre isso. Então, o que é uma abordagem? Uma abordagem é um modo de ver, né? Um modo geral de ver, de olhar. Então, a sociológico-sistêmica, da minha própria autoria, que está no livro Educação Física e Sociedade, eu não considero uma proposição, tal como o livro do João Freire ou do Kuhn, né? É mais uma abordagem da educação física ao longo de várias décadas, né? Desde a década de 1930. A mesma coisa antropológico-cultural de Josimar Daolio. Né? De certa forma, o Josimar Daolio sistematiza essa abordagem cultural, pegando os diversos entendimentos de cultura desses vários autores. Porque e aí a gente poderia então falar de uma abordagem culturalista em termos gerais, que tem diferentes
entendimentos de cultura. Então, o entendimento de cultura do coletivo de autores é diferente do Kuhns, né? E assim por diante. A desenvolvimentista não está muito longe da noção de cultura. Mesmo o João Freire, ele tem implícito, às vezes não tão explícito, uma noção de cultura muito interessante também. Então vamos lá, cultura. Né? Qual é a noção de cultura que circulam aí nas abordagens e proposições? Bom, eu vejo 4 se encaminhando para uma quinta. Primeiro, a perspectiva antropológica clássica, né, que você encontra em qualquer manual aí de antropologia, dicionário de filosofia, que seriam basicamente assim, os conjuntos de modos de vida de um grupo humano, né? Sem referência ao sistema de valores para os quais estão orientados esses modos de vida. Então você não valora, né? O modo de vida não tem hierarquia de valor. Uma outra definição seria bastante clássica do Spradley. Culturas seriam os sistemas complexos de significados que as pessoas usam para organizar seu comportamento, entender a si próprio e aos outros e dar sentido ao mundo em que vivem. Abrange tudo, então. O que as pessoas fazem, o que elas sabem, o que constroem, usam, o que vestem, como se alimenta, a culinária. Já uma perspectiva mais antropológica, no sentido estrito, né, antropologia cultural, especialmente de Clifford Geertz, né, que o Josimar da Olio tornou bastante conhecida, seriam os padrões de significados incorporados nas formas simbólicas. Inclui ações, manifestações verbais, objetos significativos, né, pelos quais a gente se comunica, né, nos comunicamos entre nós e partilhamos nossas experiências, concepções e crenças. Então, já vimos uma perspectiva antropológica clássica, né, que já é desde o século XIX, uma perspectiva antropológica mais recente, do Clifford Geertz. Temos a concepção estrutural, principalmente de Thompson, né, que é mais ou menos parecida com essas duas, mas insere os fenômenos culturais em contextos sociais estruturados. Então leva em consideração o contexto social estruturado, né? Contextos e processos históricos específicos e socialmente estruturados, no quais essas formas simbólicas de que falavam as definições anteriores são produzidas, transmitidas e recebidas. Então, esses processos historicamente e socialmente situados já vão ser um primeiro gancho que a teoria crítica, mas depois também a pós-crítica vai pegar, porque a cultura então passa a ser vista também como um campo de conflito, né? Campo de conflito, de disputa pelo poder simbólico. Estamos vendo isso, né? As mídias exacerbaram isso, né? Torna isso muito evidente, né? E por fim, a quarta é uma cultura na perspectiva semiótica, que, como eu já disse, é a ciência da linguagem. Para essa perspectiva, a cultura é produção e circulação, né? Circula signos e sentidos. Mas não qualquer signo e sentido, os sentidos que estão consolidados, que estão cristalizados culturalmente. Então também me parece que a perspectiva pós-estruturalista vai trabalhar um pouco com essa ideia, né? Cultura é circulação de signos e sentidos. Então, a linguagem. Então, vamos passar para a noção seguinte, que é de linguagem. E aí a gente chega na BNCC. Eu só tenho certeza que pergunta sobre isso. Ó, linguagem, no meu entendimento, na perspectiva semiótica, é a capacidade. Vamos ficar só na capacidade humana, embora para um ramo da semiótica, essa capacidade de todo o universo, inclusive da natureza. E vamos ficar na capacidade humana. A capacidade humana de produção de signos, né? Ou, se preferir, de significações. Ou seja, os sistemas de signos têm uma capacidade de se organizar para produzir informação. Então, as palavras são um sistema de signo. Os gestos, né? Veja como eu falando, como mesmo a comunicação oral tem muito
gestualidade, né? Porque melhora a capacidade comunicativa da linguagem. Os sinais de trânsito, outro sistema de signo. A linguagem dos surdos mudos, outro sistema de signos. Os gestos da dança, ou do esporte, ou da capoeira, são sistemas de signos. E veja, esse sistema de signos também pode se hibridar, se misturar. É o que se chama, na semiótica, de semiose. Semiose das linguagens. Então, a linguagem não é algo pronto, acabado. Não é uma coisa que está lá na prateleira e eu vou lá e retiro o significado e monto uma mensagem para comunicar. Não. Isso seriam os sistemas de signos já organizados, que estão aí disponíveis. Né? Linguagem é esta capacidade de produção de signos, que são de vários tipos. Um ritmo ou pode ser um signo. Né? Um gesto, um desenho, até o silêncio. Né? Porque desde que ele signifique algo para alguém. Por exemplo, se eu estivesse aqui fazendo uma palestra em chinês, ou em japonês, ou em árabe, para a maioria de vocês não seria signo, a não ser, essas palavras não seriam signo, a não ser que alguém entenda chinês, ou japonês, ou árabe. Né? Mas também é um assunto que não dá para tratar aqui. Tá? E aí é uma grande confusão de linguagem com língua, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum na pedagogia e na educação física. Às vezes as pessoas falam linguagem, mas está falando de língua, verbo, verbal, palavras, seja escritas, sejam faladas. Para nós, para a educação física, a linguagem é múltipla, são múltiplas, né? E há uma hibridação de sistemas de signo. Bom, e também não dá para aprofundar isso aqui, tá? Mas esse é o entendimento de linguagem. Aí a gente chega bom, eu dizia que a linguagem tem uma função comunicativa, né? Mas é preciso distinguir comunicação de expressão. Veja, eu posso expressar alguma coisa, mas não ser entendido. Então eu não consegui comunicar. A comunicação nunca é 100% transparente, aliás. Ela é sempre incompleta. E porque ela é incompleta, ela pode continuar. O diálogo, a interlocução, como eu falei, pode continuar. Então, estou vendo um monte de pergunta aqui. Vocês entenderam um pouco do que eu disse, mas não entenderam tudo. Aí vocês me perguntam. Aí eu coloco outros signos neste vazio que ficou entre a minha intenção comunicativa e a compreensão de vocês. Tá? Então, expressão não é sinônimo de comunicação. E a BNCC? Bom, a BNCC é um tanto frágil nisso. Também não vou fazer análise da BNCC, não é o momento disso. No final do mês, mais pro final do mês, não lembro, 27, 26, 27, 28, por convite do meu amigo Heraldo Maia, de Fortaleza, talvez esteja nos ouvindo aí, né? Vou realizar uma live sobre a linguagem e a BNCC. Então, a BNCC, ela insere, ela diz educação física do campo da linguagem, tudo bem, mas em que trechos isso aparece? Na página 212, ele diz assim: para que a educação física seja significativa, ou para que a educação física seja significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados que os grupos sociais conferem às diversas manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. Esse modo de entender a educação física permite articular a área de linguagens. Tudo bem, estou de acordo, mas o entendimento da linguagem aí
é de que há significados que são socialmente determinados, que já estão prontos, né? Então o professor vai lá, pega esse significado e problematiza e apresenta para os alunos. Bom, aí não há espaço para a criação, né? De onde vêm novos significados? Né? Como eles são construídos, elaborados, construídos? Como eles se tornam signos cristalizados na cultura? Bom, aí a gente teria que, para entender essa minha crítica, a gente tem que estudar um pouco de semiótica, né? Porque há pelo menos 3 entendimentos de linguagem e de significação na semiótica. Este trecho parece se identificar com uma dessas linhas, mas ela não é explicitada, não está na biografia, nenhum dos autores trabalha com isso. Nenhum dos autores da equipe lá da BNCC, né? Uma outra crítica que é mais fácil de todo mundo entender é que, assim, bom, se as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção, as práticas do fitness também são, né? A educação física militar, que se faz lá, né, os exercícios físicos que se fazem lá na preparação militar, também são. Então, não é verdade, a gente não pode achar que porque se fala em educação física como linguagem, isso é um avanço no sentido progressista. Né? Seria uma educação física mais crítica, mais progressista, mais democrática, mais sei lá o quê, né? Não, porque toda a prática corporal é passível de uma leitura semiótica, ou por meio da linguagem. E a outra... E aí bom, vamos na outra aqui. A BNCC apresenta uma definição de educação física, logo no início, que valoriza a produção de significados por parte dos sujeitos da aprendizagem, né? Porque compreende as práticas corporais como manifestação das possibilidades expressivas dos sujeitos. Acho que faltou aí o comunicativa, né? Expressivas e comunicativas. Mas a mesma definição enfatiza que as significações são socialmente produzidas. Está na página 211. Né? Ou seja, os significados já estão prontos, esperando para ser internalizados pelos sujeitos. Quando, na verdade, no meu entendimento, na perspectiva mais fenomenológica, a cada momento os aprendentes estão construindo, reconstruindo, criando e recriando significações. Deem uma olhada no meu Facebook e no Instagram, na postagem que eu fiz sobre as aulas de dança EAD da minha filha. Né? Para uma criança que aprende pela primeira vez um gesto, todos os gestos são inéditos. Mesmo que eles não sejam inéditos para a cultura cristalizada, institucionalizada, para a codificação, né? Para a cultura codificada da dança, da ginástica, do esporte. Mas um conjunto de significados depende do contexto. Né? Sim, mas aí, Carol, a gente teria também que avançar para a questão da análise de discurso, né? Um avanço seria o trato pedagógico dos conteúdos. Não é essa, uma que você fez antes, Carol. Teria que avançar para a análise de discurso, porque o mesmo conjunto de signos, por exemplo, de palavras dita num certo contexto, pode ter um efeito de sentido totalmente diferente. Por exemplo, imagina a seguinte frase: a partir de amanhã o salário mínimo no Brasil será de R$5.000. Bom, a gente entende o significado disso, né? Mas sem o contexto, ou seja, quem disse, de onde disse, de que posição social disse e para quem disse, fica incompleto. Imagina que é um humorista né, caricaturado como presidente da República ou como ministro da Economia, dizendo a partir de amanhã o salário mínimo vale R$5.000. Bom, aí é uma piada. Né? Mas se é o presidente no Diário Oficial, escrito no Diário Oficial, na página na seção da Presidência da República, o sentido é outro, compreende? Juliana, quem disse o quê, para quem e em que posição social? Né? De que posição social se fala? O humorista é diferente do presidente da República. Mas isso é análise de discurso, quer dizer, a educação física está um pouco antes disso, porque ela está exatamente, Davi, no âmbito da criação, né? Da expressão e da criação.
deveria ser menor explorado, sim, a questão da criação. É porque a gente vê a criação só muito ligada à arte, ligada, por exemplo, à dança. Né? Mas para mim não é diferente no esporte ou na luta. Tá? E o Pedro pede para retomar o assunto do currículo na perspectiva pós-estruturalista. As contribuições do discurso pós-estruturalista no âmbito do currículo têm ajudado ou atrapalhado o avanço coletivo em nosso campo. Bom, eu não sei se tem ajudado ou atrapalhado. Isso eu não ouso avaliar. Duas coisas. Primeiro, assim, eu tenho dificuldade de entender a proposta pós-estruturalista ou pós-crítica que circula na educação física, né? Primeiro porque pós-crítica significa a superação do estruturalismo. O estruturalismo é uma daquelas correntes da semiótica. O estruturalismo de Ferdinand de Saussure, um suíço do começo do século XX, que influenciou todas as ciências humanas. Né? Embora estudasse a linguagem, Saussure provocou um impacto enorme nas ciências humanas no século XX. Você encontra Saussure em Merleau-Ponty, em Lévi-Strauss, né? e mesmo em autores mais recentes. Né? Que é essa ideia da polaridade, né? Do binário, né? Do binário, o pai e a mãe, o masculino e o feminino, que está na questão dos mitos, por exemplo. Né? Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, mostrando as três correntes da semiótica: a estruturalista, a semiótica peirciana ou pansemiótica e a semiótica da cultura. A BNCC, ela resvala um pouco, ela lembra um pouco a semiótica da cultura, cuja origem é lá na antiga União Soviética, especificamente na que hoje é a Estônia. Né? Mas quando ela entra na classificação dos esportes, que é a parte mais volumosa da BNCC, ela cai no estruturalismo. Né? Então eu não sei se está claro para os que se autodenominam pós-estruturalistas ou pós-críticos que é preciso superar isso. E muito do discurso que eu vejo de pós-estruturalista, para mim, é na verdade, ou pós-crítico, que é mais complicado ainda, né? A terminologia mais complicada, é crítico. Né? Para entender, por exemplo, a superação dessas dicotomias e bipolaridades. O discurso do pessoal de estudos de gênero, por exemplo, é um discurso que realmente abandonou isso. Né? Na verdade, que eles negam a heteronormatividade, né? O masculino, só tem o masculino e o feminino. Não, tem um monte de jeitos, né? Do ponto de vista de gênero e sexualidade. Agora, quando após uma proposição pós-crítica propõe um currículo, para mim é uma contradição em termos, porque o grande mérito da pós-crítica ou pós-estruturalista, para mim, é exatamente denunciar o currículo. Né? Porque aí tem aquele gancho que eu falei, você dá aquela noção de cultura como campo de conflito. Então muitos autores vão denunciar como os currículos, né, são eurocentrados, são propostos por um certo grupo social que diz o que entra na escola e o que não entra na escola. Né? Um exemplo muito fácil de entender isso, por exemplo, é a história da África, né? Porque a gente estuda tanta história da Europa e não estuda história da África. Quer dizer, os negros escravizados que vieram para o Brasil têm uma importância assim, ainda pouco avaliada com profundidade na constituição da cultura brasileira. Né? Então tem coisas muito interessantes, mas você propõe um currículo, eu acho que pode acabar caindo uma coisa muito solta, assim, muito difícil de entender o critério. Eu acho que isso se reflete, por exemplo, da BNCC, né? Quando se fala, por exemplo, em cultura local, nacional, internacional. Ora, isso é não sei se isso é uma influência Caiu aqui, voltou. Não sei se isso é uma proposição de quem escreve sobre isso, de quem defende isso. Mas falar em cultura local, nacional, internacional é um critério geográfico. Ora, pelo menos os primeiros pós-modernos, como se chamava isso na década de 90, né, que estão lá, inclusive na minha tese de doutorado e no Janela de Vidro, como Lyotard, né, e Virilhot,
eles falavam assim, ó, o tempo e o espaço explodiu, né? Não dá mais para falar em tempo e espaço como a gente falava antes. Esta nossa experiência aqui é um exemplo disso, né? Então não dá mais para falar de local, nacional e internacional no mundo globalizado. Outra questão complicada que eu acho, que eu vejo nesse discurso, é que se esquece da noção de indústria cultural, né? Bom, vamos valorizar a cultura local, né? Os jogos e brincadeiras da comunidade, as músicas e danças da comunidade, mas e a indústria cultural? Veja, a Anitta é cultura popular, cultura local ou indústria cultural? Ou é tudo isso misturado? Então, para mim não está claro ainda, né? Por isso que, inclusive, eu não incluí ainda na... Acho que voltou, né? No meu também interrompeu aqui. Eu não incluí naquele mapinha lá das proposições em movimento. Qual é o lugar do corpo nessas propostas? Qual delas avança na compreensão de um corpo relacional nas aulas de educação física? Então, essa noção de corpo, né, é bem complicada na educação física, porque corpo não é domínio só da educação física, né? Mas você já dá uma direção quando você diz do corpo relacional, né? Diz Merleau-Ponty, mas não distingue entre o corpo objetal, o corpo objeto, e o corpo fenomenal, o corpo perceptivo ou o corpo expressivo, né? Como eu gosto muito da terminologia corpo expressivo e gesto expressivo. Eu acho que gesto ou movimento expressivo é mais interessante do que corpo, né? Porque ele inclui o movimento. Veja, um cadáver, um corpo morto, ele tem expressão, mas ele não tem expressividade, que é a capacidade de se expressar, né, continuamente, se renovar, né? Então, eu vou pegar o gancho com o Felipe aqui. O estudante de educação física entra em contato superficialmente com esses conhecimentos. E aí, então, eu vou encerrar a minha fala aqui. Pois quem tiver disponibilidade, a gente fica aí para conversar. Como que é a situação atual? Cadê minha colinha aqui? Nós temos abordagens e proposições formuladas nas final da década de 80 e década de 90. Né? E os autores lá no artigo que vocês leram falam, isso não dá mais, não é mais suficiente. E já tem gente nova avançando, isso há 9 anos atrás. O que a gente tem hoje? Professores jovens, professores com uma formação muito boa, inclusive na graduação, e professores que ao que me parece, também são autodidatas, né? Conheço muita gente, está na minha rede, outros que eu conheço pessoalmente, mais aqui no estado de São Paulo, claro, eu moro aqui. Professores que nem necessariamente não estão na universidade, às vezes alguma faculdade isolada, particular, às vezes nem isso, mas que tem uma formação, né, filosófica, pedagógica, muito, de alto nível. E muitos estão na escola e eles estão fazendo trabalhos que avançaram além das proposições, né? Vamos dizer, essas proposições, ou melhor dizendo, os livros, né? O livro do Kuhn, do João Freire, do Gotani, o meu, são clássicos. Eles viraram clássicos. E clássico, o que é clássico? Clássico é clássico. Quer dizer, já dizia um pensador aí. Por que se deve ler os clássicos? Porque é melhor lê-los do que não lê-los. Ou seja, eles te dão um repertório, né? Mas para você enxergar o mundo com seus próprios olhos, não com os olhos dos autores, né? Então você tem aí um grupo de alta qualificação dos professores, não interessa de qual tendência, uns são mais vinculados à proposição do coletivo de autores, outro à pós-crítica, outro a uma perspectiva mais fenomenológica, não importa, tá? Por outro lado, você tem uma enorme massa de licenciados e graduados em educação física, formados nos últimos 20, 25 anos. Vocês têm noção de quantos registrados existem no sistema CONFEF e CREF? Claro que isso abrange não só licenciados, né? Mas é o único número que a gente tem como referência.
Acessei hoje a página do Confef, 514.975 registrados. 500.000. Se você colocar que muita gente não tem registro porque não quer, ou porque não precisa, ou que muita gente não está trabalhando, tem o diploma, mas não trabalha, nós devemos ter no Brasil hoje quase 1 milhão de profissionais da educação física. E a escola ainda é o grande mercado de trabalho. Ora, me parece que houve para mim é muito evidente isso, uma diminuição da qualidade da formação dos professores, né? Principalmente na licenciatura, já que... E aí entra a história da pós-graduação, que não dá sustentação científica para a área pedagógica e tudo mais. Então, o nível caiu muito. Não só na educação física, em todas as áreas, né? Então você tem um grupo que avança do ponto de vista didático-pedagógico, teórico-prático, e uma massa formada, né? E agora sabe que o número de curso EAD em pedagogia, por exemplo, já superou o presencial, né? A educação física está indo para o mesmo caminho. E, ora, então, entre esses dois lados fica um buraco, fica um hiato, fica um espaço vazio. E esse espaço vazio, alguém vai preencher, não tenho dúvida disso. Primeiro porque é um mercado acadêmico, é um mercado educacional. Então aí entram as editoras, né? Entra essa quantidade assim, absurdamente grande de livros que se publica na educação física, o que é bom. Só que, por outro lado, as pessoas não têm a formação necessária para separar o joio do trigo, o que é bom, o que não é tão bom, o que tem fundamento, o que não tem fundamento. A mesma coisa, um número enorme de lives que depois vão se refletir em cursos EAD, né? Cursos livres, então abre espaço para os cursos livres, para os eventos profissionais e acadêmicos que oferecem mini cursos, ou seja, tenta-se compensar essa má formação inicial, né, com uma oferta enorme de mercadorias pedagógicas e acadêmicas. O PNLD, por exemplo, também entra nisso, com o agravante de que, como a BNCC é muito difícil de ser operacionalizada como um currículo, né? Quem sabe na live do final do mês a gente trata disso. Eu tenho conversado com muitos gestores, até assessorado prefeituras, feito palestras também. Há muita dificuldade em pegar aquela BNCC e transformar currículo, porque BNCC não é currículo, né? O próprio nome já diz, é uma base. Então o PNLD, por exemplo, ele entra para preencher também esse vácuo. E se estabelece entre os acadêmicos uma disputa pelo mercado. Então eu vejo hoje entre os acadêmicos muito mais uma disputa pelo mercado que uma disputa teórico-ideológica. A educação física presente da BNCC é a culturalista, né? Genericamente a culturalista, isso é muito claro. Estava mais claro nas versões anteriores do que na final, tá? Mas especificamente qual é a proposição, não dá para saber, e nem teriam que definir isso. Não caberia a BNCC definir isso. O problema é que o formato da BNCC, né, que é um formato único para todas as disciplinas, serve muito pouco à educação física. Então o que está acontecendo? O pessoal pega aquelas habilidades, né, que eu preferia chamar de objetivos de aprendizagem, copia e cola, faz uma introdução, copia e cola, e diz, esse é o currículo do município, esse é o currículo do estado. O que eu tenho visto, por exemplo, no estado de São Paulo, eu não vou falar pelos outros, de São Paulo eu posso falar, né, porque eu moro aqui e fui autor do currículo anterior, houve um retrocesso claramente, né, do currículo anterior da educação física para o currículo atual. E outra coisa, Bernardo, é assim, as abordagens culturalistas, elas divergem as diversas proposições, elas divergem no ponto de partida, mas à medida que vão chegando para a proposição da aula, como tem que ser a aula ou o conjunto de aulas, elas começam a se aproximar muito. E quando eu vejo os exemplos de colegas que se rotulam, eu sou isso, o outro, não, eu não sou isso, eu sou aquilo, eu sou A, eu sou B, quando eles dão exemplos, são todos muito parecidos, né? Alguns, inclusive, que eu identifico até em currículos
né, de estar, eu identifico situações de aprendizagem que estão no currículo do Estado de São Paulo, que estão no currículo do Rio Grande do Sul, que estão no currículo do Paraná, né, que em tese tem vertentes iniciais diferentes, mas quando chega na situação de aprendizagem, ou na situação de movimento, ou na aula, conjunto de aulas, nome que você queira dar, o que se propõe para o aluno é todo muito parecido. Então, o que eu acho que nós temos que fazer a inversão? Não pensar mais em termos de ensino, mas pensar em termos de aprendizagem. Não pensar só na intencionalidade pedagógica do professor e do currículo, mas pensar como que isso chega no aluno. Isto é uma questão semiótica, né? Como é que o aluno interpreta os signos? Ou seja, em última instância, que significações ele constrói a partir do que foi proposto pelo professor e pelo currículo com as suas intencionalidades. É isso que nós devemos pesquisar. As estruturas materiais estão cada vez mais sucateadas. Bom, Felipe, assim, não vou entrar nisso porque isso é chovendo molhado, a gente já sabe disso, né? Currículo, uma vez Fernando Gonzalez, uma coisa muito interessante. Olha, currículo não melhora a condição de trabalho, mas também não piora. Currículo não melhora salário, mas também não piora, né? São pelo menos 3 coisas, né? Ou 4 coisas, né? Estrutura, carreira, né? Carreira docente, que inclui salário, formação continuada, etc. E currículo, né? Que por sua vez é reflexo de política educacional. Esse tripé, se falhar um, né? Cadeira de 3 pés, caiu um, mas você vai cair no chão, né? Em relação ao debate da saúde, assim, não me agrada muito a ideia de dizer que você tem uma abordagem, uma proposição exclusiva de saúde, nem que seja tal da saúde ampliada, que eu acho que é uma coisa que não tem fundamento. Né? Não vejo muita diferença entre o que falam o Guedes e o que se falava antes. Né? Continua sendo uma saúde individualizada, centrada na responsabilização do indivíduo. O que tem de novo é saúde coletiva, que é exatamente o que estamos vivendo hoje. Saúde coletiva. Não adianta abrir academia se o cara vai pegar o vírus lá e vai morrer. Né? Então, a saúde é um tema que tem que estar presente em qualquer uma das proposições. Saúde, lazer, mídias, trabalho, violência, gênero, tudo isso tem que estar presente em qualquer uma delas. O que vai diferir é não só a concepção que eu tenho desses temas, mas a experiência que eu proponho para o aluno. Uma coisa é você mandar o aluno corra em volta da quadra porque faz bem para a sua saúde. Outra coisa é ele entender o que é intensidade, frequência, duração, o que significa isso, né? O contexto, bom, vale a pena eu correr num ambiente que está poluído? Ou eu vou ingerir mais poluição? Eu vou ingerir mais resíduos tóxicos? O pessoal tem trabalhos lá em São Paulo, né, que nem aquela máscara mais sofisticada consegue filtrar micropartículas que tem no ar da cidade de São Paulo. Então eu não recomendo a ninguém correr lá na Avenida Paulista no horário do rush. Bruno Davi, você poderia comentar a abordagem sintética de Daolio, que considera o sujeito antropológico? Sim, eu já falei isso no começo. O que o Daolio propõe é uma abordagem culturalista, né, ampla, né, tipicamente uma abordagem. Ele faz um mapeamento da noção de cultura nas várias proposições. Né? Mas também à luz da vertente antropológica que ele segue, né? Porque também existem outras. Tá? Ele segue mais a antropologia do Clifford Geertz, né? Que tem inclusive uma interface com a semiótica, né? Porque trabalha com as formas simbólicas. Né, Carol? Exatamente, saúde está relacionada a outros aspectos. Saúde é multidimensional. Né? Não é uma coisa individual, é uma responsabilidade do indivíduo. Né? Cuide-se, vire-se, você é obeso, cardiopata, diabético, é culpa sua. Né? Se você não faz atividade física, é culpa sua. Né? Essa é uma coisa superada. Né? Existe também a iniciativa do indivíduo, a mobilização do indivíduo.
né? Ó, para semiótica, acho que é interessante eu falar isso aqui agora. Para semiótica, a aprendizagem é incorporação de conceito, ou aquisição de conceito e modificação de conduta. Então, quando eu compreendo o conceito, fica mais fácil eu modificar a minha conduta. E quando eu modifico a minha conduta, eu posso adquirir um hábito. Né? Então, se eu compreendo criticamente, no sentido de compreender os critérios do fenômeno, exercício físico, esporte, jogo, dança, luta, e se eu consigo fazer uma autocrítica, quer dizer, eu situar a minha própria prática, né? eu fazer a leitura, a minha própria leitura, porque nós também podemos ser signos para nós próprios. Né? Se eu consigo fazer crítica e autocrítica, eu aprendi. E aí eu mudo conduta. Sem isso, a fracassa. Tá? Eu acho que por isso que, apesar de tanta pesquisa sobre os benefícios do exercício físico, estou falando, não atividade física, né? Que são diferentes, mas é outra coisa. Os benefícios do exercício físico para tantas coisas, do ponto de vista biológico, estou falando, a maioria das pessoas continua sedentária. Por quê? O que é que falta aí? Falta pedagogia. Não falta ciência, não falta pesquisa, falta pedagogia para que as pessoas compreendam o conceito, incorporem, olha o termo, incorpore, né? Adquiram o conceito e modifiquem a conduta, né? Então, conhecimento e ação, teoria e prática, para a semiótica, na linha que eu defendo, não se dissociam nunca. Esporte paralímpico, Rafael, eu não sinto condição de falar isso, né? O que eu sei, assim, há um movimento já muito amplo e já de algumas décadas de inclusão, né? Imagine, eu não consigo lembrar, por exemplo, na minha infância, adolescência, de eu ver crianças autistas ou com síndrome de Down andando na rua ou no ônibus. As pessoas elas ficavam escondidas, né? Agora eu não entendo especificamente. Gabriel, nenhuma dessas abordagens culturais resolveram o nosso problema. Ao contrário, aprofundaram o dualismo e criaram um novo dentro da sub-área sociocultural. Sumiu já. Da área sociocultural e pedagógica. Não, eu não acho que piorou, não, eu acho que melhorou. Porque nós temos hoje muito mais diversidade. Né? O que eu acho que falta é uma boa formação inicial que consiga exatamente separar o joio do trigo, né? Limpar o terreno, olha, isso é isso, aquilo e aquilo, né? E menos disputa por poder e prestígio. Então, a disputa, por exemplo, entre a área biológica e pedagógica é muito mais uma disputa por poder, prestígio, por recursos financeiros, do que uma disputa epistemológica. Isso é uma coisa para mim está claríssima. Se vocês pegarem os meus escritos recentes sobre semiótica, especialmente junto com o Pierre e com a Eliane, vocês vão ver lá que nós não estamos mais fazendo dicotomia entre biológico e cultural, porque do ponto de vista da semiótica não faz sentido. Há uma gota de suor, o suor que escorre do meu corpo quando eu faço um exercício físico também é signo. A dor muscular que eu sinto depois de malhar na academia também é signo. Né? Ela diz algo, e as pessoas têm que saber fazer a leitura desses signos. Né? Não dá mais para ficar trabalhando nessa oposição. Agora, a disputa dentro da abordagem culturalista, eu repito, eu vejo muito mais uma disputa de vaidades e principalmente disputa pelo mercado acadêmico. Né? Veja aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico da federação, nos bons tempos, né? Havia centenas de milhões de reais aplicados em programas de capacitação de docente, em produção de material didático. Né? É uma disputa por isso, né? Não vamos ser ingênuos, não vamos ser cínicos. Né? Aliás, John Eliot, né? Um conceituado pedagogo, pesquisador inglês, né? Ele fala isso sobre a Inglaterra na década de 80. Aqui virou uma disputa pelo mercado entre os pedagogos e pesquisadores ingleses, virou uma disputa pelo mercado acadêmico. Né? Deve seguir o contexto histórico.
As proporções devem, elas seguem, não é que elas devem, elas não têm como não seguir. Se ela não seguir, ela se torna anacrônica e desaparece. É que há algumas que não conseguem se consolidar, né? Não consegue ser inserida no currículo, na bibliografia dos concursos, né? Que a gente tem que prestar atenção nisso, né? A urgência da aula é a bandeira do momento. A urgência da aula, eu não entendi. Eu diria assim, a aula, nós temos que retomar a aula como centro da unidade didática, como unidade mínima do processo de ensino-aprendizagem. É o que nós fazemos aqui, né? A aula é a unidade mínima e foi abandonada em favor do currículo. E currículo, no mais das vezes, virou uma listagem de conteúdos. O que se acentuou com a BNCC. Não por culpa de quem fez a BNCC, né? Mas pela estrutura dela. Bom, tem uma do Carlos Ferrari aqui, a questão do desporto em Portugal. É assim, eu não conheço muito bem Portugal, mas eu sei que Portugal tem muita gente ali que estudou na Alemanha. Na Alemanha, o termo esporte escolar é o termo que se usa para educação física. Então, eu acho que quando se transferiu esse termo para os países de língua portuguesa, houve essa confusão, né? No Brasil, para a gente, esporte é aquele sistema institucionalizado que envolve competição entre um ou mais partes, buscando o resultado, o recorde, balizado por regras determinadas por federações e tal, né? Então esse termo de esporto, que é tipicamente o termo de Portugal, eu acho que tem um pouco a ver com a Alemanha, né? Mas o que se chama Sportschulen, se eu não me engano, na Alemanha, que seria esporte escolar, é algo que nós chamamos de educação física. Né? Não adianta querer importar, porque começa a dar confusão. Acho que tem muita confusão nessa questão de terminologia. Relação do ensino do esporte com a competição. Sim, esporte necessariamente envolve a competição, nesse sentido, uma restrita de esporte. Né? Agora, se a gente chamar de esporte tudo, aí já é outra coisa. É o chamado sentido ampliado de esporte, né? Que eu não gosto muito, porque mais confunde que ajuda. Aí eles começam a confundir com outras manifestações. Pedro, o Alan que mandou, observamos uma grande confusão sobre a pluralidade de noções e possibilidades sobre o que é ciência. Já presenciei diversos pesquisadores da área biodinâmica desdenhando as áreas sociocultural e pedagógica. Será que realmente a disputa epistemológica não persiste? Bom, aí não tem nem o que falar, né? Se o cara está desdenhando é porque não conhece, né? Eu, particularmente, aqui em São Paulo, converso muito bem com os colegas da área biológica. Aliás, até mais do que o da área pedagógica. Né? Porque os que eu converso são pessoas que têm uma formação muito boa. Né? E a minha posição, por outro lado, é diferente também de outros colegas da área sociocultural e pedagógica. Para mim, Pedro, existe um método geral na ciência, que é igual para qualquer ciência. Né? Não dá para falar disso aqui, tá certo? Isso eu aprendi na semiótica ou lógica geral dos signos, que é o apelido, vamos dizer assim, que o próprio Charles Sanders Peirce deu à sua semiótica, a lógica geral dos signos. Então existe um método geral que subjaz a todas as ciências. O que vai mudar é o objeto. E uma boa ciência respeita o seu objeto. Mas para mim o raciocínio científico é sempre o mesmo. Né? É o raciocínio que o Charles Sanders Peirce chama de abdutivo-indutivo. Né? Não dá para falar isso aqui. Meus alunos da Unesp, do curso de educação da Unesp, de pós-graduação da Unesp de Prudente, estudaram isso. Foi a única oportunidade que eu tive de trabalhar com isso. Né? Não estou mais na pós-graduação. É muito difícil, mas sabe-se muito pouco sobre o método científico na educação física. O que se conhece são protocolos, né? ou estratégias de pesquisa muito específicas, né? Que o orientando aprende porque o seu orientador trabalha com aquilo. Mas formação epistemológica ampla não se tem nos cursos de pós-graduação em educação física. A educação física escolar perdeu com a pandemia ou foi uma área que foi significativa para os alunos nesse momento de isolamento? Bom, difícil também dizer se ganhou ou perdeu. Todo mundo perdeu um pouco e ganhou um pouco, eu acho. Né? Perdeu a sociabilidade, a sociabilização, né?
o corpo a corpo, a interação direta, né? A carne viva, como se diz, né? Como eu gosto de dizer. Por outro lado, ganhou porque abriu um pouco as possibilidades das tecnologias digitais que poderão futuramente ser incorporadas de um modo mais produtivo. Eu me imagino a dificuldade, a agonia dos professores de educação física de repente jogados para o EAD. Eu imagino, deve ser duro, né? Conversava esses dias com o Arnaldo Leitão, que é professor lá do Instituto Federal de Minas, e dizia que ele está passando 10 horas por dia na frente do computador. Né? Mas eu acho que a gente pode ganhar. Agora, também estou convencido que o sistema, o futuro, terá que ser híbrido. Não dá para ser EAD, especialmente na primeira fase da educação básica, né? Do ensino fundamental. Eu vejo na minha filha, que tem 9 anos, e assim, ela e os coleguinhas não aguentam mais, eles querem ir para a escola, eles querem se ver, eles querem ver a professora. Quando você tem um EAD onde a professora aparece na tela, quando live, em tempo real, é outra coisa, eles se envolvem, eles se mobilizam. Mas outras formas não estão funcionando. Tem mais 3 perguntas? Sim, vamos lá, vamos às 3 perguntas então, eu tento ser mais sintético. É possível falar em alfabetização corporal, os gestos como signos que ganham sentido e significado nas práticas corporais? Pergunta do Fábio D'Angelo. Boa pergunta. Na verdade são duas coisas diferentes que você está colocando aí. Porque existem 2 concepções implícitas aí. A alfabetização corporal, o próprio nome já diz, alfabeta, né? Vem do alfabeto. É uma perspectiva muito ligada ao verbal, à ideia da língua. Né? Inclusive teve... Aliás, na língua portuguesa, né? Você sei que você é da Secretaria de Educação, sabe disso, até melhor que eu. Nem se usa mais a alfabetização, né? Se usa letramento, né? Para estudar os vários gêneros da linguagem, né? Mas na verdade seriam gêneros mais da língua, né? Então não é um bom termo a alfabetização corporal, nem muito menos letramento corporal, porque você acaba remetendo a verbal. E nós temos, como costuma dizer Eliane é minha esposa, né? Na verdade, que entende mais de semiótica do que eu, inclusive. Existe um imperialismo da língua na nossa educação, né? Todo mundo acha, os pedagogos tendem a achar que o que não passa pelas palavras não é conhecimento. Ora, nós sabemos muito bem na educação física que não é bem assim, né? Tanto que até teve algum tempo na moda o termo inteligência corporal, né? Literacia, né? Também é isso, né? Outro termo, né? Literacia também é um termo talvez mais interessante, mas também remete à literatura, né? Então é muito difícil a educação física e também a arte, são disciplinas, pensando na escola, né? Que é muito difícil você tentar fazer, como se diz, paralelos com língua portuguesa, né? Que também está na área de linguagem. Né? Na verdade elas são todas muito diferentes. E o gesto, né? Todo gesto pode ser signo. Então o significado é construído de 2 modos. Tanto porque você já tem gestos que já estão codificados, né, pela cultura. Então se eu faço assim, né, isso lá nos Estados Unidos quer dizer ok, né? Ok, né? Está codificado. Né? No Brasil já quer dizer outra coisa, né? Mas também você tem o gesto que é construído no próprio movimento. Né? O gesto e o movimento, o significado, perdão, o significado e o gesto se confundem. Tá? Que é a ideia que eu, Pierre e Eliane estamos tentando traduzir, né? Porque é uma ideia difícil, inclusive, de colocar em palavras. Né? Mas é muito fácil perceber isso na experiência corporal.
Por isso que me agrada o termo gesto expressivo, né? Porque às vezes o gesto expressa, mas não necessariamente ele comunica de uma maneira clara. Por isso que a dança moderna, por exemplo, é muito interessante, né? Porque ela é expressiva, mas ela comunica o quê? Ou a arte moderna, ela comunica o quê? Né? Ela comunica aquilo, a mensagem em si. Né? Ela não precisa necessariamente ser traduzida num significado cultural, em palavras. Né? Por isso que o estudo da arte, por exemplo, tende a se tornar um estudo da história da arte. E a apreciação da obra de arte, a experiência da apreciação, que é a experiência do sujeito, a experiência subjetiva, fica deixada de lado. Como a experiência subjetiva de jogar, de dançar, de lutar, fica à margem, fica à sombra no discurso estruturalista que tem na BNCC, por exemplo. A experiência do sujeito fica um pouco apagada. Né? É já isso que uma outra corrente da semiótica capersiana tenta resgatar, a experiência do sujeito. Sim, experiência que é única para cada sujeito, Carol. Mas há uma tentativa, veja, há uma tentativa de direcionar a experiência do sujeito na escola, em qualquer sistema de aprendizagem, porque a gente tem intencionalidade pedagógica, tem objetivos de aprendizagem, então a gente tenta direcionar a experiência de aprendizagem. Mas esse direcionamento nunca é 100%. Existe sempre uma distância entre a intencionalidade e o objetivo de aprendizagem e a aprendizagem efetiva. Ó, tem uma coisa colocada aqui e tem uma coisa mais aprofundada disso no curso online, né? que eu estou oferecendo aí. Os jogos eletrônicos. Até que ponto os jogos eletrônicos podem ser considerados conteúdo específico da educação física? A pergunta é muito boa. É uma discussão interessante, porque se você pegar do ponto de vista fenomenológico, especialmente a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, o corpo expande os seus efeitos. Então, quando eu estou lá, por exemplo, como que chama o negócio lá? No controle, né? Ou no teclado, é como se fosse uma extensão dos meus braços, das minhas pernas. Né? O corpo expande os seus efeitos, diz o Merleau-Ponty. Está na postagem que eu fiz no Facebook sobre as aulas de dança online da... Obrigado, Anderson, pela propaganda aí. Está na postagem que eu fiz no Facebook sobre as aulas online da Sofia. Né? Então, inclusive a professora Lúcia Santaella, que é da semiótica, mostra como, do ponto de vista da percepção, da sinestesia, o jogo eletrônico não se diferenciaria de uma prática corporal real. Mas isso é uma questão complicada para a educação física. A educação física tem uma tradição do movimento corporal global, né? Aí uma forma de fazer esse trânsito é o que o Alain Queiroz Costa, né, que está aqui, que foi me orientando, está aqui nos ajudando, é fazer o diálogo entre o jogo eletrônico e o jogo lá na quadra. O Alain fez isso, foi pioneiro, eu acho, em fazer isso, dando um tratamento acadêmico, né, científico, de metodologia, na sua dissertação de mestrado, que eu orientei. Então ele pegou o jogo do quadribol, né, o jogo das vassouras lá, que tem no filme, no livro do Harry Potter, e levou para a quadra. Né? Isso tem muito a ver com a cultura infanto-juvenil, então é muito interessante, porque a gente dialoga, a gente se insere no diálogo cultural com as crianças e os jovens. Mas assim, aí você tem o Exer Games, né? O game de exercício. O game de exercício. Que aí eu acho a pior opção, porque embora você tenha que se movimentar, o objetivo não é o movimento, o objetivo é resolver o desafio. Então eu lembro um exemplo que a Luciana Venâncio deu, não sei se ela ainda está online, sobre a sobrinha dela com aquele Wii, né, de tênis, né, que você faz o gesto com o aparelho e a sua imagem está lá como um avatar, né, e você faz o gesto e o avatar faz. Então a Luciana disse assim, quando ela foi jogar com a sobrinha dela pela primeira vez, jogar tênis, ela, professora de educação física, foi dar o saque. Então, né, fez aquele gesto amplo, bonito, a técnica. E a sobrinha dela dava risada, né? Aí a Luciana perguntou, por que você tá dando risada? Ô tia, porque não precisa fazer nada disso, é só fazer assim, ó. Né?
Porque é lúdico, né? O objetivo não é exercício físico, o objetivo é lúdico. Eu estive também em Bauru, numa exposição sobre a história dos videogames. Até, Alan, mandei umas fotos para você, né? Dos primeiros protótipos de videogame do mundo. E tinha lá um concurso do dança, né? De dança, que esqueci o nome agora. Começou com o tapetinho, mas agora tem lá a imagem, né? Você aparece na imagem, tem a música e você tem que imitar os movimentos. E uma galera enorme de jovens dançando e uma galera maior ainda assistindo, né? Eu fiquei impressionado como aquilo motiva os jovens. Não é? Mas se você transformar aquilo em aula de educação física, fica chato, porque aquilo é um momento de lazer, aquilo é lazer. Né? Eu tenho medo da educação física instrumentalizar todas as práticas corporais das culturas infanto-juvenis e perder a graça. Né? Agora a gente tem que dialogar. Né? A partir delas a gente vai introduzindo as nossas intencionalidades pedagógicas e objetivos de aprendizagem. Diana, os Exer Games limita e restringe os movimentos. Eu notei isso, sabe? Eu fiquei muito tempo lá, olhando e filmando, inclusive. Eu tenho várias filmagens, inclusive da Sofia, que se entusiasmou muito e foi lá, dançou várias vezes. Fiquei umas 3 horas lá. Inclusive o campeão brasileiro de... alguém me lembra o nome? A Sofia foi tomar banho, não está aqui para me lembrar o nome. Eu também achei que tem pouca expressão, assim, né? Uma coisa um tanto mecânica. Eu também achei isso. Mas eles curtem muito, assim, eles têm uma galera ficcionada. Just Dance, exatamente, Thiago, obrigado, Just Dance. Essa discussão pode ser feita com os alunos, faz parte da cultura deles. Exatamente. Não é que a gente tem que trazer as práticas da cultura infanto-juvenil para a escola e fazê-las circular só dentro da escola. Não, tá lá na comunidade, no grupo social, eu trago para a escola e isso por si só é educativo. De fato, ele é educativo. Né? Mas a escola tem que pôr um a mais nisso. Né? Essa que é a diferença, ela tem que pôr um a mais. Né? Ela tem que problematizar. Tematizar é problematizar. Né? Para entender o que é aquilo que está lá na cultura local dele. Né? A possibilidade de ressignificar. Né? Ou pelo menos de compreender. Não, às vezes nem ressignificar é um outro ressignificação é um outro termo que é preciso ter um pouco de cuidado, porque não é fácil ressignificar. Não é nada fácil. Né? Porque há determinados significados que estão muito arraigados. Não é um conjunto de aulas. Eu vejo muito isso, eu dou muito pareceres. Né? Hoje não tanto, né? Não tenho muita paciência, mas já dei muito pareceres, artigos, livros, trabalhos de eventos que ressignifiquei a prática. Não é tão fácil. Né? Porque ressignificar significa trocar o significado. Isso não acontece muitas vezes, não é muito fácil. Tá? Mas pode ser visto como um horizonte, né? Um horizonte para o qual a gente caminha. Tá? O Júlio me pergunta sobre o fala do Fernando Gonzalez, o não mais e ainda não. Né? Eu acho que eu também, o Fernando Gonzalez e Paulo Festenseifer, né? Que são 2 professores, pesquisadores, intelectuais, pedagogos, para quem eu tiro o meu chapéu e bato continência. Né? Mas isso é datado, né? Eles escreveram isso num certo momento. Quando eles escreveram isso, estava valendo. Hoje talvez não tanto, mas quem consegue, como eu disse, aquele grupo de professores, em geral jovens, que está nas escolas, em especial nas redes públicas, fazendo um trabalho espetacular e muitas vezes desconhecidos, não estão no público. Eu conheço muita gente que não está no público. Eles são ainda poucos. Veja, quantos professores de educação física nós temos atuantes nas escolas? Né? Deve ser algumas centenas de milhares, 200 mil, sei lá, 100 mil, 150 mil. Se temos mais de 500 mil registrados no sistema. Né?
né? Então, talvez, né, não se aplique tanto. Mas para finalizar, assim, essa situação que nós vivemos nos fez descobrir como as tecnologias digitais dependem do uso que nós fazemos dela. Eu escrevi isso na minha tese de doutorado, que virou o livro Janela de Vida, em 1997, a tese. Né? E não foi eu que disse isso pela primeira vez, né? Ela está nos autores aí, né? Na área de comunicação. Nós podemos usar as redes sociais tanto para disseminar fake news como para combater as fake news, né? Nós podemos usar as redes sociais para fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Imagina que nós estivéssemos na década de 1980, onde o telefone que eu tinha era de discar. Não sei se os mais jovens chegaram a ver, né? De discar, né? Não era nem de apertar, né? Não era digital, né? E custava caríssimo, tinha carnê, você tinha que entrar na fila da Telesp. Aí você recebia um carnê dessa grossura que custava absurdamente caro, porque você comprava ações da Telesp para ter o direito de uso à linha. Imagina se estivéssemos nessa época, né? Olha que maravilha, nós estamos conversando aqui do Rio Grande do Sul a Roraima, né? Da Paraíba ao Acre, né? Vamos usar isso a nosso favor. Agora, um outro efeito que eu tenho conversado com alguns amigos é assim: é a rede de amizades, não é? Como o que está em jogo agora é o princípio de preservação da vida. É isso que está em jogo, o princípio de preservação da vida. E para mim, preservação da vida não tem negociação. Ponto final, não tem negociação. É o limite axiológico. Então aí nós vamos separar quem está para lá dessa linha e quem está para cá, né? Ou seja, nós aqui que estamos aqui, nós vamos nos aproximar, né? Nós vamos nos aproximar aqui, ó, 116 pessoas que estavam no começo, 59 que estavam aqui. Nós vamos nos aproximar, nós vamos começar a ter um senso de comunidade que não tem na educação física. Não existe a comunidade da educação física e não existe quem a represente. O que nesse momento é até bom que não existe quem a represente de modo legítimo, né? Porque nós temos mais liberdade para nos organizar enquanto uma comunidade autônoma. Aliás, é curioso que veja como o termo comunidade é muito usado para as favelas do Rio, aqui para os bairros mais pobres de Bauru. Tá, aqui perto tem, o pessoal fala assim, lá na comunidade, o que é a comunidade? A comunidade é o bairro pobre, que foi o terreno que foi invadido, né? Algumas casas ali de madeira, de papelão, outras já de alvenaria, um pouco uma mistura assim. Não é exatamente uma favela, né, como se fala no Rio ou em São Paulo. Até no Rio e São Paulo também já mudou muito isso, né? Do tempo que favela era até uma coisa romântica, né? Até objeto da MPB, né? Mas não se fala de comunidade nos bairros de classe média ou média micha, como diz a minha mãe, né? Classe média micha, né? Que pensa que é rica, né? Ou classe média alta. Não existe senso de comunidade. Eu também assisti isso aqui no meu condomínio. Agora começa a haver um certo senso de comunidade. Ou alguém precisa que eu vá fazer compra. Ô vizinha, não tá faltando tomate aqui em casa. Vocês têm aí um para me dar, né? Eliane, por exemplo, está virando um centro de distribuição de produtos orgânicos aqui no prédio, né? Que a gente tem essa pegada aí de alimentação orgânica, né? Veja que interessante, né? Então, eu acho que é urgente que a educação física comece a se ver como uma comunidade, né? Porque aí fica mais fácil o diálogo e, inclusive, o confronto, o conflito, né? A divergência, isso faz parte, né? Isso faz parte, gente, isso faz parte, né? É preciso aceitar a diversidade, é preciso saber aceitar a crítica, é preciso entender que o outro pode ter outro ponto de vista, mas tem que fundamentar. Essa é que é a questão. A nossa fundamentação é muito fraca.
A gente está vendo isso claramente agora aqui, né, na proliferação de lives. Quer dizer, virou meio um vale tudo. E já antes, né, nos grupos de Facebook, né, nos grupos de WhatsApp, na montanha de livros que se publicam, que, repito, é bom. Eu lembro que quando eu era estudante de graduação, só tinha livro que vinha da Argentina, ou dos Estados Unidos ou da Alemanha. A gente só podia comprar o que vinha da Argentina. E eu ia lá no Centro Velho de São Paulo procurar livro de educação física, final da década de 70. E lá encontrei livro do Manuel Sérgio. Do Manuel Sérgio nunca ninguém tinha ouvido falar. Comprei do Manuel Sérgio. Comprei o livro original do Norbert Elias, né, do Processo Civilizador, edição inglesa. Né? Hoje, o conhecimento está aí, está acessível para todo mundo. Mas aí a gente precisa ter critérios pedagógicos, científicos, e aí entra o método científico lá, que o colega perguntou. Né? A gente precisa ter uma formação científica, pedagógica, filosófica, né, epistemológica, para a gente entender o que é o que, né, para a gente limpar o terreno, para a gente ter capacidade de conversar num nível mais elevado, para a gente ser mais rigoroso na terminologia, nos conceitos, para a gente não ficar muito no achismo. Tá? E isso, Diana, eu acho que ainda não somos uma comunidade em rede, né? Ainda não somos. Mas vislumbrou-se, a porta se abriu. A porta se abriu, agora a gente tem que entrar, a gente tem que abrir a porta e entrar lá dentro para ver o que tem lá dentro. E aí, problema seríssimo, nós não temos lideranças. Para isso precisa de liderança. Alguém tem que liderar. Não dá para ser totalmente anárquico, no bom sentido, ou totalmente... não é espontâneo. Tem um termo que algumas pessoas usam, o pessoal que estuda aí a ideia de rizoma, né, de auto-organização. Né? Eu não acredito muito em auto-organização. Eu acho que em algum momento tem que ter uma liderança. E nós não temos. Nós não temos liderança. Né? Eu sei que colegas vão achar ruim do que eu estou falando, mas quem é que nos representa? A primeira live que eu fiz, na verdade, também, que tinha a ver com... Depois desdobrou no curso online, foi do CONEF, Congresso Online de Educação Física Escolar, que é o primeiro que eu conheço que foi feito, também por um professor de educação básica lá de Cacoal, Rondônia. Não é? Olha só, presta atenção nisso. Não é? E é exatamente com essas pessoas que eu quero interagir. Não é? Eu quero interagir com os estudantes de graduação que estão nas faculdades particulares, que estão todos virando EAD. Né? Eu quero interagir com o professor de educação básica lá de Fortaleza, de Cacoal, né? De Gramado. Não é? Do interior de São Paulo, das pequenas cidades do interior de São Paulo. Porque essas pessoas, como diz o João Freire no artigo aí, quem está dando aula que consegue fazer a transformação. E eu vejo hoje que o nosso papel é dar subsídios para os professores. Porque no mundo de hoje, nós temos que entender isso também. Né? No mundo de hoje é preciso legitimar socialmente as nossas práticas. Tá? Preciso legitimar socialmente. E está muito claro hoje com esse episódio. A legitimação hoje, com as medidas que estão sendo adotadas para combater a pandemia, tem duas direções. Né? Ou se legitima pela ciência, ou se legitima pelo achismo, né? Por interesses escusos. Né? A função hoje dos acadêmicos é ajudar os professores a compreender a sua própria prática, sistematizar e publicizar suas próprias práticas. E tem gente nas universidades fazendo isso. Já tem gente nas universidades fazendo isso. Gente, é isso. Muito obrigado.
Fiquei muito contente aqui com a participação. Um abraço, gente. Até a próxima. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Fiquem em casa se puderem, se não puderem, use máscara. Se sair muito tempo, leva um vidrinho, assim, um plastiquinho, um tubinho com álcool gel. Eu tenho feito isso, de vez em quando eu pego e esfrego na mão. Até mais.